Olá, como vai? Boa noite. Temporal deixa rastro de destruição em Patos de Minas. Árvores e telhados foram arrancados, ruas ficaram alagadas e até semáforos foram danificados. Alerta para chuvas intensas segue até esta sexta-feira no Alto Paranaíba e Noroeste. CEMIG anuncia melhoria em rede elétrica, mas não descarta a ocorrência de apagões. Com suspensão temporária de estacionamento rotativo em Patos de Minas, cobrança divide opiniões. Justiça aceita pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. A gente fala sobre mercado de milhas. Será que é mesmo um bom negócio? E tem mais. Unipam recebe alunos do Panamá. UFO inicia projeto para alfabetização de idosos em Patos de Minas. O encontro do ex-prefeito de Patos de Minas com as memórias que marcaram sua gestão. Intolerância religiosa deve ser combatida com educação, apontam especialistas. Está no ar o NTV News. Fique comigo. O temporal desta quinta-feira durou menos de 1 hora em Patos de Minas, mas foi tempo suficiente para provocar muitos estragos em vários pontos da cidade. A chuva caiu por cerca de 45 minutos em Patos de Minas. Além da água, fortes ventos causaram destruições, como podemos ver nas imagens que telespectadores enviaram ao nosso jornalismo. Na rua Ivan Borges Porto, próximo ao Parque do Mocambo, uma árvore caiu e interditou o fluxo de veículos. Na Avenida de Lermano Gomes de Deus, uma árvore interditou um dos fluxos. Uma parte do canteiro central foi destruída. É possível ver uma enxurrada de barro que arrastou alguns galhos de árvores e levou a areia de uma obra e alguns materiais de construção. Na orla da lagoa, uma árvore de grande porte caiu. A força dos ventos foi tamanha que é possível ver que a árvore foi quebrada na raiz. Devido a essas fortes chuvas que aconteceram no dia de hoje, as equipes do Corpo de Bombeiro e as equipes da Prefeitura estão trabalhando juntamente uma espécie de força-tarefa para conseguir cuidar das árvores que vieram a cair durante essas chuvas. Tanto o Corpo de Bombeiros quanto a equipe da Prefeitura vai cortar as árvores de modo as árvores que já caíram e as árvores que estão com risco de queda, de modo a eliminar qualquer tipo de risco e qualquer tipo de transtorno que possa ser ocasionado para a população de Patos de Minas. Uma parte da barraca dos guardas que ficam no galpão do produtor rural foi destruída. Próximo do galpão do produtor, na esquina da Avenida Piauí com a Rua Rio Branco, um semáforo precisou ser reposicionado. Os ventos retiraram ele do lugar, porém ele não foi danificado. Outro semáforo que precisou ser reposicionado foi o da Rua Major Gotti, na esquina com a Rua Pará. O trânsito ficou semi-interditado até que os profissionais realizassem o serviço. O telhado de uma igreja foi arrancado. Danos também nos arredores do estádio Zama Maciel. Uma placa de publicidade quebrou em frente à bilheteria. Também houve estrago na parte interna do estádio, uma parte do alambrado que fica atrás. Que situação! E o alerta para as chuvas intensas continua para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Olha só. Previsão do tempo. A faixa amarela que cobre alguns estados e boa parte de Minas é alerta do IMET para a ocorrência de chuvas intensas, com até 50 milímetros e rajadas de ventos de até 60 quilômetros por hora. Essas condições permanecem pelo menos até amanhã desta sexta-feira. As temperaturas máximas têm ligeira queda. Em Patos de Minas e Varjão de Minas, os termômetros alcançam 30 graus amanhã. Em Lagoa Formosa e Patrocínio, mínima de 17 e máxima de 29. E em Coromandel, máxima de 32 graus nesta sexta-feira. 4 bairros de Patos de Minas receberam religadores na rede de energia. De acordo com a CEMIG, a melhoria é para agilizar o fornecimento em caso de interrupção. Mas será o suficiente? Só neste mês de agosto foram 2 apagões e muitos picos de energia. Os religadores foram instalados nos bairros São Geraldo, Caramuru, Nossa Senhora de Fátima e Coração Eucarístico. Esses equipamentos são instalados em rede de média tensão, ou seja, 13.800 volts.
De proteger o circuito e agilizar em caso de falta transitória o restabelecimento de energia para a população, ele também dá uma flexibilidade operativa maior, isso tudo para levar o conforto para os clientes com o menor tempo de interrupção possível durante ocorrências transitórias. Algumas melhorias operativas para o sistema dentro de Patos de Minas. Somente nessa semana a gente tem a instalação desses 5 religadores, contemplando esses bairros aqui no alimentador que a gente chama de PMSU 22, uma parte da cidade. Somente essa semana 5 equipamentos. Apesar do investimento e apenas em 4 bairros de Patos de Minas, diversos pontos do município têm sido afetados pelos apagões e piques de energia elétrica, como nos bairros Caramuru, Alvorada, Barreiro e Nossa Senhora de Fátima. Paulo diz que houve uma falha no equipamento da rede. No Instagram, @patosjá, reclamações dos apagões, como este comentário. E eles nem dão uma explicação, energia acabando e voltando, pelo amor de Deus. E também este comentário. Segunda-feira da semana passada, ficamos quase 12 horas sem energia e depois os talões vêm aquele rombo no valor. O que a gente teve, principalmente, foi envolvendo um equipamento na saída da subestação. Teve uma falha de equipamento, a gente tem muito equipamento instalado ao longo da rede. Então isso pode vir a acontecer uma falha do equipamento. O equipamento falhou, a gente teve a manobra para isolar esse equipamento e aí depois a gente restabeleceu energia para os clientes. Esses equipamentos que estão sendo instalados novos, é muito em virtude dessa análise que a gente faz, fala, ó, falhou, a gente poderia ter restabelecido mais rápido, então vamos propor melhoria operativa no sistema. Vamos instalar mais equipamentos para garantir uma flexibilidade maior. Durante uma eventual falha, a gente possa manobrar o mais rápido possível e restabelecer essa energia. Outra falta de energia elétrica que causou transtornos para os moradores foi ocorrido em um condomínio da Avenida Marabá. Essas ocorrências estão mais ligadas com um evento atmosférico mesmo. A gente está com um período muito quente agora, né? A gente está sofrendo com altas temperaturas e as primeiras chuvas que não eram esperadas para essa época do ano, elas sempre trazem muito vento, a chuva, tem sujeira nos equipamentos, então a primeira chuva ela acaba rompendo esse isolamento e acaba dando algumas ocorrências, então está muito mais vinculado a isso que falha de equipamento da concessionária. Mesmo com tantos problemas, a instalação dos equipamentos não impede que novas ocorrências aconteçam. O religador ele tem uma função principal que é, em caso de falta transitória, por exemplo, um galho tocando na rede, ele desliga o circuito, conta um tempo e reenergiza o circuito. Se a gente não tivesse esse equipamento na rede, se a gente tivesse um equipamento físico, por exemplo, uma chave fusível, ele ia romper o elo fusível, precisaria de uma equipe ir para campo, rearmar e restabelecer o circuito. No caso do religador, ele próprio já tem a condição de abrir o circuito e fazer um teste de reenergização. Então essa falta transitória do galho tocando na rede, por exemplo, ela vai ser eliminada, alimenta o circuito no menor tempo possível para os clientes, sem precisar da equipe ir para campo. Esse é o objetivo. Pois é, e a CEMIG então tem que agir rápido para atender os consumidores. No caso do condomínio na Avenida Marabá, os moradores ali reclamam da instabilidade no fornecimento. A CEMIG disse aí que identificou o problema. Numa resposta anterior, disse que deveria trocar a fase para atender aquela região, para que os moradores não reclamassem tanto também e até prejuízos com os equipamentos eletroeletrônicos. Se a CEMIG sabe qual é o problema, então agir antes e atender aí o povo o quanto antes, fornecendo um serviço de qualidade, porque a gente paga caro pela energia. E a seguir no NTV News, Justiça aceita pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. A gente fala sobre mercado de milhas. Será mesmo que é um bom negócio? E cobrança de estacionamento rotativo divide opiniões em Patos de Minas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. A decisão abarca as empresas 123 Viagens, Hot Milhas e Novo Investimentos, que é a controladora da holding. Na prática, isso significa que a empresa não é obrigada a pagar emergencialmente os credores, como os fornecedores e os clientes, mas a 123 Milhas tem que apresentar qual plano para a recuperação das finanças para que, em 2 anos, quite os débitos. A dívida da empresa é estimada em 2 bilhões e 300 milhões de reais. Diante a toda essa situação, a gente se pergunta como está o mercado de milhas e se continuar a investir é um bom negócio. Sobre esse assunto, eu converso com o Igor Coura, que é mentor especialista em milhas e também agente de viagens. Oi, Igor, como vai? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos os telespectadores.
Obrigada por estar conosco aqui no NTV News, Igor. Vamos começar falando sobre essa situação da 123 Milhas, que causou aí grande embaraço, prejuízo para consumidores, fornecedores e tantas outras pessoas diante a esse desfecho que estamos acompanhando. Mas já era um problema anunciado? Então, Ludmila, era um problema anunciado, né? Até mesmo porque o problema não são as milhas, em si, a forma de negócio da 123 Milhas, que era vender passagens flexíveis, né? Vendia passagens num formato onde você vendia, só que você não entrega o bilhete, você não entrega a viagem. Então, você vende um sonho para a pessoa, você vende uma passagem para 2025. No próprio site da companhia aérea, você não consegue cotar uma passagem para 2025, né? Porque não tem disponibilidade. Então, ela te vendia algo que não existia, né? Ela pegava o seu dinheiro, passava, vendia uma passagem mais barata para outra, aplicava seu dinheiro, fazia negócios com seu dinheiro, né? E nisso, você ficava ali achando que tinha uma passagem. Pois é, essas empresas como 123 Milhas, a URB também, que vem enfrentando uma crise, deixando muitos passageiros aí ansiosos, seja para a realização da viagem, para recebimento do dinheiro investido, depositado muitas vezes em sonho para ser realizado, e se tornando aí um grande pesadelo. Isso significa que a gente tem que então desconfiar dessas passagens, pacotes a longo prazo e também de ofertas que são muito baratas, como dessas empresas? Então, exatamente, né, Ludmila? Não existe dinheiro fácil. As pessoas querem pagar muito barato numa passagem. Porém, acontece esse tipo de coisa. É o mesmo caso que você citou da URB, né? Que é uma empresa que vendia sonhos também. Vendia um pacote para 2024 para a Disney por R$ 999. Só que não te entregava passagem, né? Todos nós sabemos que na semana da viagem eles te falavam qual era a data que você ia viajar e eles mesmos poderiam mudar. Por quê? Porque não emitiu um bilhete aéreo, né? Não emitiu uma passagem, não emitiu um voucher de hospedagem, né? Então vende sonhos para a pessoa, vende algo que não existe. Pega o seu dinheiro e faz uma passagem mais próxima para alguém que já vendeu na parte anteriormente, né? E assim vai fazendo essa bola de neve. E a conta chegou agora, né? A conta da 123 Milhas e da Hot Milhas. Por que a Hot Milhas foi afetada? É uma plataforma onde a gente vende milhas, né? Você mesmo já fez o curso de milhas comigo. É uma plataforma para venda. Então, como ela não está conseguindo vender, que é a mesma empresa, ela não consegue vender pela 123 Milhas, afeta o lucro da Hot Milhas. Então, ela não consegue pagar os credores. Se você for olhar nos credores, está lá a companhia aérea, Serasa, várias pessoas, várias empresas, né? Ô Igor, antes da gente falar desse mercado de milhas, que muita gente tornou isso como um investimento. Mas com essa situação toda da URB, 123 Milhas, a procura por agências de viagem, você que é um agente de viagem, a procura por agências aumentou? As pessoas estão procurando esse mecanismo diante a insegurança que foi gerada? Sim, porque pela confiança, né? Se você me procura para eu te vender uma passagem, eu vou te entregar o seu bilhete, eu vou te entregar a sua passagem. Você já sai ali com a sua passagem. Eu emiti, você pagou e a passagem está emitida para poder viajar. Sua viagem está garantida. Então, a procura por agentes de viagem, empresas idôneas, né? Que emitem passagens, que emitem seu sonho, né? Você quer viajar? Aumentou sim, graças a Deus. Ô Igor, e esse problema todo também respingando na Hot Milhas, que faz parte aí do grupo da 123, que havia então suspendido os serviços. Consumidores têm relatado aí atrasos em recebimentos e toda essa situação preocupa ainda mais os consumidores que foram lá de boa fé, investiram, seja para resgatar, viajar, vender alguns. Aí a justiça vê essa venda ainda, não tem uma decisão concreta sobre isso, se é legal, se é ilegal, enfim. Mas como é que fica o mercado diante a tantas incertezas geradas por uma empresa até então que as pessoas tinham como sólida? O mercado de milhas ele vai se adaptar, como já se adaptou várias vezes.
né? Milhas aéreas é um bem nosso, né? Se eu compro algo no meu cartão de crédito, o banco ou o programa de benefícios, ele me dá aquele ponto, né? E juntando esses pontos, né, da forma correta, eu consigo trocar por passagens aéreas. A emissão com passagem aérea é a mesma coisa que a emissão com dinheiro, porém você acumulou os pontos de alguma outra forma. O que vai impactar é a venda em plataformas, né, que não é que vai mudar. O que eu faço hoje em dia? Eu vendo e compro junto com meus alunos, né? Eu ensino eles a acumularem as milhas e ajudo eles a venderem as milhas. Vendendo como? Vendendo para alguém que quer comprar uma passagem. Já emite a passagem, a pessoa paga e a gente paga o aluno. Então é uma forma mais segura. Balcões seguros de milhas que já existem de alguns profissionais no mercado, né? Exatamente para essa compra e essa venda de milhas. Há um bom tempo eu só vendo em balcões, né, com emissões para os meus próprios clientes. Ô Igor, o que vale a pena comprar milhas em diversas empresas que fornecem, negociando aí benefícios para quem realiza compras em plataformas, ou é melhor mesmo acumular diretamente com uma companhia aérea, por exemplo? Então, eu prefiro, as duas vertentes são muito boas, né? Depende do momento de cada um, da malha aérea, da cidade de cada um, né? Saindo de Patos de Minas, por exemplo, você só tem uma opção, na Azul, né? Então, se você não acumular na Azul para voar de Patos de Minas, do aeroporto de Patos de Minas, não adianta você acumular nas outras companhias aéreas. Então, é bom sempre acumular nos programas de benefícios, no cartão de crédito e com todos os seus gastos do dia a dia. Tudo que você compra no seu dia a dia, você pode acumular milhas para poder viajar mais e viajar com a sua família. Então, a vilã da história não são as milhas. As milhas é um benefício e é uma coisa muito boa que a gente tem no nosso dia a dia para poder baratear a nossa viagem. Milhas para viajar ou para investir? Para transformar em dinheiro? O que é melhor? Então, a grande parte dos meus alunos gostam muito de viajar, né? Então, eles preferem utilizar para viajar. Eu, como mentor de milhas, eu utilizo das duas formas, né? Eu utilizo tanto para eu viajar, nessa semana eu acabei de chegar de Buenos Aires, fui com milhas aéreas, hospedagem com milhas aéreas, né? Eu utilizo também para poder vender passagens, porque minha agência precisa de milhas para poder emitir passagem, assim como também eu emito passagens pagantes. Nem sempre a milha compensa, né? Você precisa saber a estratégia correta, o momento correto. Está valendo a pena eu comprar com dinheiro no cartão ou está valendo a pena eu comprar com milhas? Então, é uma análise que a gente faz para poder emitir a passagem. Nem sempre é só com milhas. Tá certo, Igor. Obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas dicas. Assim a gente sabe por qual caminho seguir para não ser pego de novo diante a tantas surpresas que venham surgindo por aí. Exatamente. Desconfiem sempre de dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil, não existe passagem barata, né? Vender uma passagem mais barata que está no site da companhia aérea. Desconfiem sempre disso. Procure um agente de viagem especializado, né? Um agente de viagem de confiança e procure um mentor, né? Que possa te orientar, que possa te ensinar como acumular milhas para poder viajar seguramente com a sua família, para que você mesmo emita a sua passagem. Certamente. Obrigada, Igor. Boa noite para você. Obrigado eu pela oportunidade. Até uma próxima. Até. O Igor que falou conosco lá de Belo Horizonte. A cobrança de estacionamento rotativo segue interrompida em Patos de Minas. O processo para contratação de nova empresa está em andamento. Pelas ruas, a prestação do serviço divide opiniões. Desde o dia 23 de agosto, última quarta-feira, a cobrança do estacionamento rotativo está interrompida em Patos de Minas. A decisão foi informada pela Prefeitura, que esclareceu que o contrato de 5 anos havia encerrado e seria feito um novo processo licitatório para a contratação de nova empresa. O contrato ele se encerrou, né, com essa empresa, a gente já tinha muitas reclamações em relação a esse serviço e agora nós estamos no processo de uma nova contratação, né? E também depende dos estudos que serão feitos aqui, né? Então, de acordo com os estudos, de acordo com o que for proposto para a área central, é que nós vamos basear para a contratação de uma nova empresa.
De acordo com o executivo, os condutores que tiverem crédito no aplicativo devem entrar em contato com a TI Mob pelo telefone 31 99823 2393 para reaver o valor. A empresa era responsável pelo controle do uso remunerado de vagas de estacionamento rotativo de veículos em vias e logradouros públicos do município. Em nota, a empresa afirmou que não havia sido notificada oficialmente e que soube da notícia pelas redes sociais. Entretanto, a secretária informou que a notificação foi feita regularmente. Isso foi feito amplamente, né? O contrato ele tem um prazo, né? Se não há feita a renovação, ele se encerra automaticamente. Mas isso foi comunicado à empresa e tudo mais. E tanto quem ainda tem créditos, né, em relação, a gente orienta a procurar a empresa, em caso de alguma negativa, procurar o PROCON, né, que está amplamente ali orientando todas as pessoas em relação a isso. Ainda está em andamento um novo processo para a seleção do serviço. Até que haja a contratação de uma nova empresa, a cobrança do estacionamento rotativo segue suspensa. A gente está ainda numa fase de mudança, né? Foi recente essa rescisão de contrato, né? Mas o que a gente está fazendo é já trabalhando no novo termo de contratação, né? Isso, infelizmente, a licitação é um processo mais moroso, mais demorado. Então, em função de empresas questionarem ou não o serviço, ela vai ter o seu andamento normal. Pelas ruas, a prestação do serviço ainda divide opiniões. Olha, eu particularmente prefiro sem. Porque as pessoas, às vezes, né, nem pagam e ficam aqui no centro, né? E não estava tendo muita fiscalização. Então, assim, eu acho que se as pessoas tivessem consciência e usassem realmente o tempo previsto, não viessem trabalhar e estacionar, fluiria bem sem ele. Você acha que compensa pagar? Eu acho que não. Você acha que vale a pena pagar? Acho que vale. Quando interrompe e fica nesse momento, volta essa discussão se vale ou não a pena, se é benefício ou não. A seguir a gente fala do Mamoré, que tem jogo treino neste sábado, e o Unipan recebe alunos do Panamá. Empolgado com a vitória na estreia da segunda divisão do Campeonato Mineiro, o Mamoré segue focado na busca de mais pontos nas próximas rodadas. Neste final de semana não tem partida pelo torneio, mas o Sapo faz jogo-treino neste sábado em casa. As próximas 2 semanas serão de intenso trabalho dentro e fora de campo, para que o resultado da terceira fase seja melhor que o da primeira. Acho que foi uma boa estreia, né? Estrear fora de casa vencendo é muito bom. Mas é claro que por ser primeiro jogo, temos algo para corrigir. Temos aí 15 dias para que possamos fazer o segundo jogo, que será na terceira rodada, né? Vamos folgar na segunda. Temos algumas coisas a corrigir, então nós vamos procurar já enfatizar isso durante a semana. Nós baixamos muito as linhas, deixamos de propor o jogo, que é um dos pontos fortes que nós fazemos, que é gostar de jogar. Temos que ficar com a bola um pouco mais, ficamos bem no primeiro tempo, mas é normal por ser o início de temporada. Vamos trabalhar em cima disso novamente para a gente possa melhorar e chegar com certeza no jogo contra o Paracatu, que está em melhores condições para fazer um bom jogo. Vitor e Gabriel foram os autores dos gols que deram a vitória ao Sapo. A estreia pra gente era um momento muito importante, né? Todos estávamos trabalhando para isso, estávamos todo mundo focado e graças a Deus fomos coroados aí com a vitória, né? E eu pude ser feliz ali, colaborar com o gol, mas é tudo fruto do trabalho em equipe. Mais que a gente tem essa folga, né? Agora esse final de semana, a gente já sabe o que tem que acertar, já estamos trabalhando para isso. Essa semana é focar nos erros, né? Porque independente se a vitória veio ou não, algumas coisas têm que ser acertadas, mas é assim, durante o campeonato aí a gente vai trazer muita alegria ainda para nossa nação do Mamoré. A felicidade é muito grande, né, de fazer o gol pelo Mamoré na estreia, um jogo muito difícil, muito parelho, que a gente foi fora de casa, mas importante foi os 3 pontos pro decorrer do campeonato agora, a gente vai ter um descanso agora, mas já pensando no Paracatu, dentro de casa, e fazer os 3 pontos vai ser importante pra gente. No primeiro tempo a gente teve uma posse de bola muito boa, aí no segundo tempo a gente deixou cair um pouco, o time também perdendo dentro de casa, teve que vir pra cima, sufocar a gente, mas a gente suportou o resultado e agora é focar já no Paracatu para conseguir engrenar na competição. O jogo da terceira fase será contra o Paracatu e
e acontecerá na segunda-feira, 11 de setembro, às 20 horas, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, em Patos de Minas. Contamos com o torcedor, espero que o torcedor possa entender a situação, sabe das dificuldades que foi para se montar uma equipe competitiva, tem uma equipe em campo competitiva, estamos buscando alguns jogadores que encaixem dentro do perfil, das condições do Mamoré, e eu tenho certeza que no jogo em casa vamos procurar fazer um bom jogo e agradar o torcedor apresentando um bom futebol. E essa semana, mais 2 novos jogadores chegaram ao Mamoré. O Centro Universitário de Patos de Minas realizou uma solenidade para receber novos alunos estrangeiros. 65 estudantes vieram do Panamá. O embaixador da República do Panamá no Brasil também participou do evento. A instalação do programa de graduação para alunos panamenhos tem por objetivo principal estreitar a mobilidade acadêmica e o intercâmbio científico do Unipan com a República do Panamá e demais países da América Central e Caribe. Um convênio assinado, entre o Unipan, o Instituto Daniel Franco e o governo do Panamá, onde uma instituição governamental do Panamá ofereceu bolsas de estudos a 65 alunos que estão vindo e vão fazer a graduação aqui no Unipan. Os cursos de agronomia, odontologia, veterinária e mecânica e agricultura de precisão. Então, é um reconhecimento da excelência do Unipan, na qualidade dos cursos, os cursos que têm nota alta no MEC. Então, foram reconhecidos por essa entidade do governo panamenho, e o Unipan escolhido para ser o gestor desses alunos aqui no Brasil. Os 65 alunos que conquistaram a oportunidade de expandir os seus horizontes através do intercâmbio poderão realizar toda a sua graduação no curso desejado, obtendo o apoio que a instituição tem a oferecer. O embaixador da República do Panamá no Brasil esteve presente na solenidade para recepcionar e incentivar os novos estudantes. Devo dizer que este programa é muito importante, porque dá a oportunidade a 65 estudiantes do Panamá de estudar múltiples carreiras, múltiples graduações em diferentes matérias, medicina, odontologia, agrícola, veterinária. Y es una formación integral. Hoy acompañé al rector de Unipan a recorrer las instalaciones y son instalaciones fabulosas, equipos de primer mundo, los profesores tienen una formación impresionante. Entonces, lógicamente, como panameño, como embajador, yo quiero lo mejor para a juventude do Panamá. A iniciativa traz benefícios não apenas para os alunos que vêm de fora, mas também para toda a comunidade acadêmica que poderá trocar experiências e conhecimentos, além de ser uma porta que se abre a novas oportunidades e projetos. É o pontapé inicial do nosso processo de internacionalização. Cria uma comunidade internacional dentro do Unipan. Todos os alunos têm a oportunidade de conhecer e ter uma troca de culturas entre os alunos que vêm do exterior, os alunos que estão aqui, e da mesma forma abre portas para que os nossos alunos possam um dia também fazer esse caminho inverso, então fazer um intercâmbio, fazer uma pós-graduação em diversos países diferentes. Todo o programa de internacionalização do Unipan visa isso, essa mobilidade acadêmica e o intercâmbio entre estudantes, professores e alunos. Cada uno de los que van a estudiar hoy aquí, para toda la vida lembrarán Brasil. Son nuevos embajadores de Panamá, no Brasil, pero eso queda marca para toda la vida. E como marca? Avançar sinal vermelho de madrugada pode. A seguir no NTV News a gente fala sobre isso e mais. Homem acusado de homicídio e dupla tentativa de homicídio há 13 anos no bairro Alto Colina é inocentado. E a gente fala sobre intolerância religiosa. Denúncias não param. Você já avançou o sinal vermelho durante a madrugada? Independente do horário, o Código Brasileiro de Trânsito não permite.
No dia a dia, apesar de ser proibido, é muito comum veículos avançarem o sinal vermelho. Essa prática é infração gravíssima, com perda de 7 pontos e multa de R$ 293,47. Juliana Canhestro trabalha em uma advocacia próximo à esquina da Olegário Maciel com a Rua Tiradentes e diz ter presenciado alguns acidentes com veículos avançando o sinal vermelho. Aqui é até triste falar isso, mas é todos os dias tem acidentes. O maior histórico que acontece aqui nessa região é motos furando o sinaleiro, carros batendo um atrás do outro. E como eu trabalho aqui na frente olhando para a rua, eu vejo muitos condutores mexendo no celular enquanto dirigem. E esse é o principal fator que bate atrás do carro, né? Porque não tem nenhum outro indicativo. A falta de atenção, imprudência ou tá mexendo no celular no momento que você bate atrás de outro carro. Alguns motoristas costumam avançar o sinal vermelho durante a madrugada, quando não há grande movimentação de veículos. Mas saiba que, apesar da baixa movimentação, continua sendo infração. A questão de trânsito está bem clara na questão seguinte: todo avanço de sinal vermelho, né, é infração gravíssima, né? Então, toda vez que essa infração for presenciada por algum fiscal de trânsito, agente de trânsito ou a polícia militar, né, eles têm por obrigação fazer o auto de infração pelo avanço do sinal vermelho. Avançar o sinal vermelho só é permitido em alguns casos, quando por algum motivo o motorista ou passageiro correm risco de vida. Porém, é preciso comprovar esse risco quando o motorista for autuado. Juridicamente, tem como você juntar elementos de que você parado naquela determinada região do sinal vermelho está colocando sua vida em risco. Por exemplo, o índice alto de assaltos, o índice alto de perpetração de crimes, como, por exemplo, tentativa à vida ou tentativa de lesões. E aí você conseguindo juntar esses elementos, você pode conseguir recorrer da multa recebida por atravessar um sinal vermelho. Outro caso também que pode vir a você recorrer, e esse pode ser pelo dia, é justamente se você precisar socorrer alguém. Vamos supor que o seu parente esteja realmente passando mal, coisas de urgência, você tem que levar ao hospital urgente. Não houve atendimento da unidade do SAMU, então de uma unidade de ambulância, e aí você liga o pisca-alerta, está desesperado, buzinando, passa o sinal vermelho, foi captada a fotografia e você apresenta elementos como prontuário, proximidade de filiação através de documentos, que seja sua mãe ou seu pai, e aí você consegue recorrer e talvez, bem provavelmente, reverter essa multa, retirar essa multa de trânsito. Então, são casos pontuais e, pela regra, nada de avançar o sinal vermelho, então. Apesar do endurecimento das leis, crimes de intolerância religiosa crescem no Brasil e as denúncias também. Para ativistas e líderes religiosos, o respeito às crenças deve ser discutido e incentivado por meio da educação. Por mais que o Brasil seja um país laico, há quem diga que a liberdade religiosa ainda não é realidade. Em um país de maioria absoluta cristã, religiões que possuem outras nacionalidades ou crenças diferentes das consideradas tradicionais são vistas com estranheza por alguns. Tolerância religiosa é um conjunto de atos ou atitudes que determinadas pessoas podem tomar para diminuir a liberdade de culto da outra pessoa. Não tolerar que a outra pessoa pratique sua liberdade de consciência religiosa, sua liberdade de expressão, de culto. Isso é intolerância religiosa. Ela pode subdividir em diversos tipos, como a injúria religiosa, o racismo religioso ou os crimes contra o sentimento de culto. E os números são assustadores. As denúncias com relação à intolerância religiosa aumentaram 106% em apenas um ano. Passou de 583 em 2021 para 1.200 denúncias em 2022, uma média de 3 por dia. Os estados que lideram o ranking incluem São Paulo, com 270 denúncias, Rio de Janeiro, com 219, Bahia, com 172, Minas Gerais, com 94 e Rio Grande do Sul, com 51.
Nós praticamos, né, uma religião de cunho de matriz africana, que infelizmente sofre a questão da intolerância religiosa em nosso solo. Então, é uma situação que a gente vivencia como um racismo estrutural, uma intolerância estrutural, que está entrelaçada à injúria racial também, e que isso é vivenciado demasiadamente por todas as classes, né, e em todas as situações onde se coloca e se prega a religiosidade de matriz africana. Há poucos dias, uma motorista de aplicativo denunciou um casal de passageiros que a teriam agredido por intolerância religiosa na região metropolitana de Belo Horizonte. A agressão ocorreu neste domingo no bairro Eldorado, em Contagem. Neste vídeo, a motorista Mariana Domingues Fidelis, de 27 anos, grava um dos passageiros fora do carro. Segundo ela, o casal fazia piadas sobre a música gospel que tocava no rádio. Ela questionou e teria sido ofendida com palavrões. Após cancelar a viagem, foi agredida fisicamente. Isso aqui foi um passageiro e a sua companheira, depois de chutarem meu rosto todo. Estou sentindo muita dor no corpo, muita dor, mas o pior é o meu rosto, que está totalmente dolorido, meu lábios todo aqui cortado. Élida é uma das representantes do movimento negro de Patos de Minas, que além de lutar todos os dias contra o preconceito racial, também abraçou a causa religiosa. 2 tópicos que há séculos estão interligados. No Brasil, infelizmente, a gente sabe que quem mais sofre ataque de intolerância religiosa são as religiões de matriz africana, né? E a gente chama de racismo religioso, porque é uma religião que, na maioria dos seus praticantes, né, são pessoas pretas. Então, a gente associa essa intolerância, essa discriminação, né, pelo fato do racismo, né, esse preconceito, por ser uma religião que é demonizada, né, por causa de um monte de questões que a gente sabe desde, né, o período da escravatura no Brasil, em que muito do ser e do saber do negro foi demonizado. E com as religiões de matriz africana não foi diferente, né? Muitas outras religiões também sofrem, né, intolerância, as religiões muçulmanas, indígenas, mas infelizmente as de matriz africana estão liderando essa triste estatística, né? Por se tratar de um crime, medidas legais podem e devem ser tomadas em caso de intolerância. Basta procurar as autoridades competentes para registrar um boletim de ocorrência, para que investigações sejam realizadas e medidas sejam tomadas. Eu acho que o que precisa ser feito é conscientização, né? Conscientização. A gente tem muitas leis, né, punitivas, embora eu acredite que o melhor seja educar. Então a gente tem a 10.639, que é tratada nas escolas, né, do ensinamento da cultura e religiosidade do povo preto. Então eu acho que a principal conduta que a gente deve ter para mitigar, para minimizar essa intolerância é educação mesmo. Políticas públicas, né, que dê proteção, que dê cuidado, fomente essas práticas e principalmente educar, informação. Educação, informação são bases para mudanças e reforçando que denúncias contra intolerância religiosa, outros tipos de crimes também, podem ser feitos pelo Disque 100, além de acionar também as autoridades policiais que vai atender todos de prontidão. E que eles falaram, né? Conscientização, respeito ao próximo é questão de princípio. Foi a julgamento nesta quinta-feira Éder de Oliveira Esteves, de 38 anos, acusado de homicídio e tentativas de homicídio ocorridos em 2012 em Patos de Minas. Ele foi inocentado. Paula Mota tem os detalhes. Boa noite ao pessoal de casa. Pois é, o Éder de Oliveira Esteves era acusado de 2 tentativas de homicídio e de um homicídio ocorrido na Rua dos Pinheiros, bairro Alto Colina, no dia 10 de agosto de 2012. Aqui ao meu lado, o advogado de defesa, Gustavo Virgílio, que vai falar mais a respeito dessa ocorrência na época e também do julgamento na data de hoje. Boa noite, doutor. Primeiro, a respeito aí de como que foi trabalhada a questão das acusações, né? O Éder, ele era acusado de quê nesse crime? Era uma acusação extremamente grave, era um homicídio consumado e 2 tentados, que possivelmente o
o mais grave dessa semana, né, que teve como julgamento aqui, que em caso de condenação, talvez ultrapassaria os 30 anos de condenação. Era uma acusação de um consumado, 2 tentados e todos eles na forma qualificada do homicídio. Foi um julgamento extremamente tranquilo e ao final entendeu-se que ele era inocente e o Conselho de Sentença entendeu pela absolvição dele. Perfeito. Para a gente relembrar também para o pessoal de casa, como que aconteceu esse crime? Foi no dia 10 de agosto de 2012. A acusação é de que ele era o piloto de uma motocicleta e pilotando, o garupa teria disparado contra um e contra todos que estavam na esquina. Em tese, eles seriam de uma gangue do Jardim Esperança e as vítimas seriam do bairro Colina. Então, os fatos em si foram esses. Certo. Em relação ao resultado, né? O senhor já adiantou que ele foi inocentado de todas as acusações, para a gente falar também como que a defesa trabalhou para chegar a esse resultado, né? Qual foi o trabalho dos senhores? Olha, foram 11 anos de processo. Desde o início, o réu diz e afirma enfaticamente que ele não era o autor desse crime. Então foi mais do que justo. Existia provas, apesar de existirem ali indicativos, as pessoas acharem que era ele, existiam provas que ele estava na porta da casa dele, ele foi preso na porta da casa dele, então nós tínhamos absoluta convicção disso e o Conselho de Sentença acolheu a tese. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Então é isso, o Éder de Oliveira Esteves, inocentado do homicídio ocorrido no dia 10 de agosto de 2012 e das 2 tentativas de homicídio. Paula Mota para o NTV News. Agora tem que buscar quem é culpado aí por esse crime ou culpados, né? Depois do intervalo a gente fala sobre o projeto da UFO para a alfabetização de idosos em Patos de Minas e o encontro do ex-prefeito de Patos de Minas, Arlindo Porto, com as memórias que marcaram a sua gestão. Idosos de Patos de Minas que não sabem ler ou escrever ganharam uma oportunidade para aprender. A UFO iniciou o projeto Alfabetização para quem tem mais de 60 anos. Quem não se inscreveu, ainda dá tempo. Até o momento, 18 idosos se inscreveram no programa que tem previsão de ir até dezembro. Serão 40 horas de curso, com uma aula por semana, que irão acontecer às quinta-feiras, de 14 às 17 horas, no Centro de Convivência da Terceira Idade. O projeto é uma parceria da UFO com a Prefeitura Municipal. Esse curso de alfabetização, ele traz uma alegria e, na verdade, eu fico até emocionada em falar sobre esse curso, que ele fomenta mais ainda a capacitação dos idosos, né? Que é um carinho especial da nossa gestão, é trazer para que as pessoas tenham um pouco mais de respeito, um pouco mais de consideração, né? E cuidado com esses idosos. Nossa preocupação maior é com a alfabetização, mas essa alfabetização além dos muros, né? Eu costumo dizer que eles não vão aprender exclusivamente só a ler, a compreender os números, a interpretar uma conta de água, de luz, né? Muito mais que isso. Eles, na verdade, aqui eles vão ter condições de aprender e entender que nunca é tarde para recomeçar, né? E que aqui eles realmente poderão voar. Além da alfabetização, os idosos serão ensinados a como acessar computadores. Exatamente. Dependendo do resultado das 48 horas que se encerrarão em dezembro, a UFO poderá se estender um pouco mais para poder capacitá-los ainda mais. E só fazendo uma observação, esse curso também, ele é implantado também para poder ajudá-los a ter um pouco mais de contato com a tecnologia. Então eles vão aprender a utilizar o celular de maneira melhor, né? E assim por diante, assim como um computador, enfim. Quem tiver interesse em participar do projeto ainda dá tempo de se inscrever. Basta entrar em contato com o Proman através do contato 34 3822 9700. Ainda dá tempo, é só entrar em contato com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social, entrar em contato com a Nayara, que é a nossa diretora de Direitos Humanos, que ela já explica todos os detalhes que é necessário. O ex-prefeito de Patos de Minas, Arlindo Porto, recebeu um convite para visitar o arquivo histórico da cidade. Porto se emocionou ao relembrar alguns momentos de sua gestão. Obrigado, patense. Chegamos ao final do ano e do meu mandato.
É hora de agradecer a todos que estiveram conosco durante esses 6 anos na administração municipal, aos nossos assessores e todos os funcionários municipais, o reconhecimento pelo seu esforço e trabalho em prol do progresso de Patos de Minas. Ao povo, a quem representamos, o nosso muito obrigado pelo apoio e incentivo constantes, fatores responsáveis pelas conquistas municipais obtidas durante nossa gestão. Fazemos votos de que 1988 e os anos seguintes sejam ainda melhores para Patos de Minas. Alegrias no Natal, realizações no Ano Novo. Um abraço do Arlindo Porto. Foi com essas palavras que Arlindo Porto se despediu dos patenses ao fim de seu mandato como prefeito de Patos de Minas, no dia 24 de dezembro de 1988. Essa carta foi publicada em um jornal da época e está presente no Arquivo Municipal de Patos de Minas. Arlindo Porto visitou o local pela tarde e relembrou alguns momentos enquanto governou. Eu diria que é o sentimento de muita emoção, de muita gratidão. Emoção por estar vendo tanta coisa que eu mesmo não sabia que estava aqui armazenado, que estava aqui guardado com tanto carinho, com tanta dedicação, os profissionais procurando colocar em primeiro lugar o interesse do município, da história do município. E também aquela emoção de sentir momentos que foram aqui retratados nessas matérias jornalísticas da época, em que me enche de orgulho, mas também me aumenta a minha responsabilidade. Porque se eu tive o apoio da população, se eu tive o apoio daquele que me assiste nesse momento, se ele que não está aqui, mas seu pai, a sua mãe tiveram a oportunidade, isso vale mais do que muita coisa que possa imaginar em termos financeiros. Arlindo ocupou importantes cargos públicos. Foi prefeito, vice-governador, senador e ministro da Agricultura do Brasil. Ele relembra de um momento que diz guardar com muito carinho devido ao aspecto social. Eu vou contar um episódio que eu diria assim que tem um aspecto social muito grande. A minha esposa Maria Célia sempre foi voluntária. Ela foi aqui como voluntária no PROMAN, quando ela criou o Programa Municipal de Apoio Menor. Da mesma maneira, quando nós fomos para Belo Horizonte, o governador Garcia, ele não tinha esposa naquela época, nomeou minha esposa como a presidente do SEVAS, Serviço Social de Assistência Social do Estado de Minas Gerais, como voluntária também. E o trabalho dela foi gratificante. Ela afastou muito de casa. Nossos filhos às vezes não tiveram a oportunidade de ter a sua mãezinha ao lado o tempo todo, mas ela estava trabalhando em prol das pessoas, em prol dos pobres, daqueles que precisavam do apoio. Então eu diria, se tem algo que me sensibiliza muito, me gratifica muito, é o ter ao meu lado a minha esposa durante todo esse tempo. Além das histórias envolvendo Arlindo Porto, o Arquivo Municipal de Patos de Minas guarda mais de 8 milhões de arquivos sobre o município, desde documentos datados do ano de 1879. Aqui no Arquivo Municipal de Patos de Minas, hoje nós temos em torno de 1 milhão de processos, 8 milhões de documentos em um espaço de 670 metros quadrados. Constantemente a gente recebe visita de professores, de historiadores e de pessoas aí da sociedade. Hoje a gente tem uma visita aí especial e a memória da cidade está aqui. São documentos a partir de 1879, documentos históricos que futuramente vai para o arquivo histórico. Documentos importantes que fazem parte da memória, da história de Patos de Minas, que a gente precisa conhecer até para entender por que chegamos aqui através desses movimentos políticos, culturais, econômicos. É muito importante ter acesso à memória, que é a história do seu povo. O professor, fotógrafo e escritor patense Lívio Soares vai lançar mais um livro. A obra discute sobre política e o cenário brasileiro nos últimos 10 anos. Lívio Soares de Medeiros é professor, formado em letras, locutor, fotógrafo e escritor patense. Autor de 9 livros, aborda o cotidiano, principalmente em formatos de poesia. Eu escrevo desde a juventude, desde a adolescência, aliás, desde a pré-adolescência eu escrevo, só que profissionalmente, digamos assim, eu comecei a publicar no início da fase adulta. No princípio eu publicava
nos jornais locais, escrevi durante muito tempo para os jornais locais, depois eu acabaria reunindo parte desses textos num livro e foi assim que eu comecei a escrever. Eu tinha um entusiasmo ainda na escola e ao longo do tempo fui exercendo e meio que adotando isso como uma prática praticamente diária. Autor de obras como Histórias Familiares e O Fim do Brasil, Lívio anunciou mais um lançamento para este mês de setembro. Intitulado 10 anos de Brasil, a obra retrata o cenário político brasileiro desses anos, sob o ponto de vista do escritor. A ideia surgiu, a princípio, nem era para ser livro. O que ocorre é que eu vinha escrevendo sobre política e publicando isso em redes sociais, é um exercício que eu vinha fazendo já há algum tempo e certo dia eu decidi fazer uma coletânea desses textos, juntar esses textos em livro. São textos escritos de 2012 para cá. O primeiro texto de 2012, o último texto de 2023. Perfazendo, portanto, 10 anos e alguns meses. Daí o título do livro, 10 anos de Brasil. Em essência, é um livro político. Evidentemente, não haveria como ser diferente, é o modo como eu encarei a política brasileira de 10 anos para cá. São esses, pois, os textos que compõem o livro 10 anos de Brasil. A primeira parte, textos aí de 1 até 7 ou 8 páginas. A segunda parte são praticamente frases, muito breves, e a terceira parte, alguns poemas, mas o fio condutor do livro é exatamente a política brasileira. O lançamento está previsto para o próximo sábado, a partir das 20 horas, na Rua Doutor Marculino, número 170. Eu convido você, o lançamento no Armazém, sábado agora, dia 2 de setembro, a partir das 8 da noite, e você é o meu convidado. Obrigada, Lívio, parabéns. Como é bom a gente ter aí patenses debruçando e distribuindo conhecimento. Por hoje é só, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã, nosso telejornalismo começa às 11h30 com 30 minutos e a gente te espera. Boa noite, até lá.